Shalom, galera, e aí, beleza? Estamos aqui hoje na casa do nosso pastor Marcos, da comunidade cristã aqui em Amsterdã. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso, sobre a igreja brasileira aqui em Amsterdã, sobre a sua comunidade. E eu vou deixar o nosso pastor falar sobre esse tema hoje, amém? E aí, pastor? Amém, mano. Prazerzão, tá? Amém. Aqui com você. Fala aí um pouco pra gente aí. Privilégio poder estar falando, conversando com você. Vejo na sua pessoa alguém que se importa em transmitir ao povo brasileiro, às pessoas que te ouvem, que veem os seus vídeos, algo que de fato é precioso saber sobre a Holanda. Quando a gente fala da igreja, né, a igreja em Amsterdã, a igreja na Holanda como um todo, as notícias que chegam é de que é uma igreja morta, né? De fato nós estamos vivendo aqui uma época do pós, né? Tudo é o pós, é o depois de períodos de grande avivamento, de referência, e que está tudo morto. A realidade não é assim. De fato eu posso dizer que nós temos referências. A própria experiência da comunidade cristã reflete isso. Eu estou aqui há 21 anos, vai fazer exatamente 22 anos agora em dezembro de 2018, e esse período marcou a nossa história em termos de mudança, de reações da igreja holandesa para conosco, como uma comunidade de imigrantes que começou a agregar também pessoas da terra. Nós fizemos um propósito num determinado momento de que para cada grupo de pessoas que a gente fosse batizar na igreja, a gente tivesse um holandês envolvido. E todos os batismos a partir desse propósito foi assim. Então nós temos um grupo de holandeses, pessoas que chegaram na igreja sem falar uma palavra em português. Achei isso muito interessante, né? Estive lá na igreja do pastor, como vocês já viram em alguns vídeos, e lá tem uma irmã que fica exclusivamente para traduzir, né? Sim. Então, enquanto o pastor está ali explicando o culto em português, né, os holandeses estão ali com fone de ouvido, né, podendo ouvir a mesma coisa na língua nativa deles. Eu achei isso muito interessante. E eles são pessoas que aprendem a língua várias línguas desde cedo. Eles desenvolveram uma capacidade de aprender muito rápido. E muitos deles falam português até melhor que alguns brasileiros, sabe? De fato é uma coisa muito interessante. E ajudaram os brasileiros a aprender a língua também, a falar o holandês, com todas as dificuldades que todo imigrante sempre vai ter, mas eles aprenderam também. A língua holandesa não é fácil. Não é fácil. Arranha a garganta, que é uma coisa impressionante. Mas o que mais me marcou em tudo isso, e que eu posso deixar aqui como referência nessa nossa conversa, foi o nosso relacionamento com os donos do prédio onde nós nos reunimos. Ele sempre foi, inicialmente ele foi através de uma palavra que eles receberam de que um grupo de imigrantes iria procurá-los. E isso aconteceu. Nós procuramos, eles abriram as portas, nós congregamos ali durante todos esses anos. Mas chegou um determinado momento em que a congregação holandesa ela foi reduzindo, e eles decidiram vender o templo. Foi então que nós descobrimos a face avivada do cristianismo praticado aqui na Holanda. O templo pertencia à Igreja Batista de Amsterdã Oeste, ou seja, a parte oeste da cidade. Como nós temos no Brasil, primeira Igreja Batista, segunda Igreja Batista, eles eram proprietários do prédio e nós nos relacionamos com eles todos esses anos, mas chegou um momento em que a congregação reduziu muito e o nosso relacionamento com eles ficou muito superficial. E às vezes com alguns atritos com relação à organização, com relação a nosso movimento demais, nosso barulho. E quando eles decidiram vender o templo, foi muito interessante que eles estabeleceram que venderiam, não ouviram nenhuma preferência nossa como inquilinos, né? E anunciaram a venda. E nós tivemos vários muçulmanos entrando no sábado, depois do culto, assim, querendo ver o templo. A gente nem sabia que estava à venda. E isso criou um clima muito ruim. E na hora da negociação acabaram vendendo o templo por €1, ou seja, um valor simbólico, para a Convenção Batista. E a condição era de que nós não permanecêssemos no templo depois que a reforma fosse feita. Eles iam fazer uma reforma no prédio
e o prédio passaria a abrigar o Seminário Batista também, e uma das maiores bibliotecas teológicas da Europa, que está hoje instalada lá. E aí, com o nosso relacionamento com a União Batista, em pouco tempo eles perceberam que nós tínhamos a disposição de cuidar do lugar, que queríamos participar ali, e eles nos incluíram no projeto, e hoje nós estamos como membros da Convenção Batista, fomos aceitos como membros da Convenção Batista e nos relacionando com eles como irmãos, de fato, não como inquilinos. Isso tem sido uma vitória e demonstra isso. Nós tivemos a oportunidade de participar das convenções, que acontecem 3 vezes no ano, e essas convenções mostram um grande número de pessoas em igrejas espalhadas por toda a Holanda que saem das suas cidadezinhas ao longe. A Holanda não é muito grande, né? Nós temos uma extensão de 250 km de largura por 300 e poucos quilômetros de comprimento, e eles saem dessas distâncias todas e vão para as convenções fielmente, dão o seu voto, participam. Realmente é um sinal. Eu posso falar também do movimento pentecostal aqui, ou seja, nós temos, foi há alguns anos atrás, acho que 2 anos atrás, a celebração dos 100 anos do movimento pentecostal na Holanda. Na Holanda. Foi uma grande festa aqui no Estádio Olímpico de Amsterdã, enfim. Eu nem sabia que existia, né? Tem também. Quando a gente vai pesquisar, a gente não encontra isso, né, na internet. Não, e tem outras vertentes, alguns ministérios específicos. Nós temos referência, continua ainda uma referência. Nós sabemos que o nosso querido, famoso irmão André, aquele que contrabandeava Bíblias para a União Soviética, existem frutos do Portas Abertas até hoje na Holanda. Eles são referência até hoje na Holanda. Então, de fato, existe muito da semente, da boa semente nessa terra, e ela continua frutificando. No que diz respeito a nós como igreja voltada para os imigrantes, nós tivemos aqui pessoas portuguesas, angolanos, tem alguns angolanos que tiveram uma passagem muito marcante na nossa comunidade, moçambicanos, enfim, temos uma congregação em Roterdã, onde os cabo-verdianos, que é uma grande comunidade cabo-verdiana em Roterdã, participam ali com um coração muito aberto, com muita vontade de louvar. Então, enfim, eles Deus também falam português? Falam português, e bem parecido com o nosso do Brasil, né? Com algumas cargas assim aportuguesadas mesmo, o sotaque português de Portugal, mas são pessoas de coração aberto, com a alma bem parecida com a brasileira, bem alegres, gostam de música, enfim. Então a igreja aqui, ela está mais do que viva, né, pastor? Sim, tá. A prova de que ela está viva é que ela sofre. É verdade, uma boa prova. É porque também não é tudo mar de rosas, né? Pode dizer isso. Não são só flores, como diríamos. Sofre, às vezes passa por dificuldades. Nós somos uma igreja que não é vista no Brasil como uma igreja para se contribuir, por exemplo, em termos missões, missionário, não. A Europa está bem, mas a igreja aqui passa apertado para cumprir as suas obrigações, né, com o ministério, com o templo, enfim, tudo que a gente tem que cumprir aqui, isso não é visto como um alvo. Nós nunca, nesses 22 anos que eu estou aqui, nós nunca recebemos nenhum valor como contribuição missionária. Isso eu diria nem para sustento de missionários. Os primeiros missionários que tiveram conosco, que eram sustentados por igrejas no Brasil, tiveram o seu sustento cortado. Nossa, sério? Isso já aconteceu. Às vezes seja por estar na Europa, né? Então eles olham de lá para cá, não, a Europa tá rica, né? Não precisa de missão, né? Nós temos aqui, para você entender, por incrível que pareça, pode parecer contraditório, mas, por exemplo, você deve ter presenciado isso na nossa última reunião. Tem uma pessoa que estava ali reunindo alimentos para nós termos cesta básica. Alguém diz assim, mas cesta básica na Europa existe isso? Não existe. Temos pessoas que vêm para cá, elas se veem em problemas sérios porque não conseguiram se adaptar, não conseguiram trabalho, estão numa situação irregular no país. E aí, o que vale? O que vale é a mão estendida. A gente tem que estender a mão, ajudar. Ser igreja, né? Ser igreja, porque de fato nós somos chamados para fora e não para dentro. Isso aí. Então, essa é a nossa experiência. Tem sido muito rica no que diz respeito a isso, porque a igreja da minha comunidade cristã passou a ser a referência
de ajuda nesse sentido. Sim. Social, uma ajuda social de fato. Não interessa se você é crente ou se você deixa de ser crente, nós estamos dispostos a ajudar, seja qual for o problema. Isso tem questão séria de violência doméstica às vezes, tem questão de ajuste, simples ajuste familiar, as pessoas sofrem com isso. Sim. Né? E a igreja tem sido fundamental, né? Feito o seu papel nisso, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Uhum. Então é isso, pessoal. Você que está pensando em vir para cá, você que Deus já está direcionando, né, para vir fazer missões na Europa, sabe que se Deus estiver te enviando, né, para esse lugar, Amsterdã, na Holanda, sabe que você tem mais um lugar seguro para você estar, a comunidade cristã. Eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço, né, a localização do templo, né, onde o pessoal reúne aqui em Amsterdã. E é isso. E lembrando, né, mais uma vez, a nossa intenção com isso não é ficar famoso, não é receber like, views, seguidores, não. Nossa intenção é deixar o testemunho vivo, né, de cristãos verdadeiros, né, de pessoas que têm vivido aquilo que Cristo nos mandou viver. E a intenção é para que quando você for pesquisar aí, for fazer um research aí no Google, você possa realmente encontrar nessa igreja viva aqui em Amsterdã. Eu já falei algumas vezes, quando eu vim para cá eu não achei nada, nenhuma informação sobre isso. Então é isso que nós estamos tentando produzir. E se esse vídeo abençoa a sua vida, glória a Deus por isso, amém? Pastor, dá uma saudação ao pessoal. Gente, que Deus abençoe vocês, continuem de olho, os olhos abertos, ouvidos atentos para as oportunidades que Deus dá ao falar conosco. Ele nos dá oportunidades. Fique atento para que Deus mostre a você, direcione você para contribuir, direcione você para poder participar e até mesmo confirme que você tem que sair de onde você está para ir para onde Ele quer que você esteja. Essa é a palavra que eu tenho que dizer. Deus abençoe vocês.